Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de Daniel Silveira, que foi divulgado aqui, tá abatido na cadeia, ele tá preso, né? Vale lembrar. Tá triste porque agora não tem mais Bolsonaro para lhe conceder o perdão e ele sair da cadeia. E falarei também de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, tido por muitos como um excelente gestor, e ele está sendo pressionado pelos servidores por uma promessa na campanha. Vou explicar aqui e dizer também, será que ele merece essa fama? Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, mas se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. E por falar em compartilhar, muita gente nos ajuda, eu vejo sempre aí compartilhando em grupos de WhatsApp, me marcando lá no Instagram, também no Twitter. Eu quero aqui agradecer hoje ao Jorge Luiz, que sempre compartilha os vídeos aqui lá no Facebook, o linkzinho, me marca por lá, então a gente está sempre acompanhando. Então, Jorge, muito obrigado aí pela força, a sua ajuda realmente é muito importante e faz a diferença aqui para nós. Pessoal, seguinte então, o ex-deputado Daniel Silveira teme nova condenação agora que não terá Bolsonaro para lhe conceder perdão presidencial. É o que divulga aqui uma coluna do Metrópolis. Vai dizer que preso em Bangu 8, o ex-deputado se mostra bem mais abatido do que quando esteve detido no Batalhão Especial Prisional, o BEP. Isso por conta da diferença entre as realidades do cárcere no BEP, destinado a policiais, e onde ele ficou preso em 2021, e em Bangu 8, onde ele está agora, detido preventivamente por decisão de Moraes. Silveira teme ser condenado novamente à prisão em 2028, quando o STF determinou pena de reclusão. Bolsonaro lhe concedeu perdão presidencial. E aqui é uma coisa realmente curiosa quando isso aconteceu. A gente observou que não abalou a admiração que muitos tinham por Bolsonaro. Porque Bolsonaro, assim, perdoar bandido bolsonarista não causou revolta em muitos de seus apoiadores que parecem só se incomodar quando o bandido do outro lado recebe algum tipo de perdão. Eu fico sempre pensando assim, e se fosse o Lula concedendo perdão a algum criminoso vinculado ao PT? Então aí certamente bolsonaristas ficariam revoltados, mas como é o Bolsonaro concedendo perdão a um bolsonarista, e opa, passaram pano, ficou por isso mesmo. Na cadeia, vai destacar aqui a coluna, Daniel Silveira tem dito que ele e Anderson Torres, vamos lembrar, Anderson ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que está preso depois dos atos do dia 8 de janeiro. Segundo ele, os dois foram escolhidos como símbolos dos atos do dia 8. O receio do ex-deputado é que a investigação em curso sobre tentativa de golpe culmine com uma pesada sentença. Silveira insiste que sua prisão é ilegal, mas reconheceu a pessoas próximas que, vejam bem, perdeu a batalha. Então aqui Daniel Silveira reconhece que se deu mal, né? E aqui vamos ver o que vai de fato acontecer. Vai fechar aqui a coluna dizendo que em Bangu 8, Silveira tem feito flexões e outros exercícios de musculação. Eu espero que ele faça bastante flexões, exercícios por lá, por muito tempo, porque este país não pode continuar sendo o país da impunidade. O que ele fez aqui, não vou nem, isso aqui já é antigo, né? O que ele, as ameaças que ele fez ali aos ministros do STF, né? Repito, se fosse na boca de um petista, muitos bolsonaristas reclamariam. Mas como foi na boca de um bolsonarista, e muita gente passa pano, apesar que tem muito bolsonarista que também, né, tem aí alguma lucidez para condenar o que o Daniel Silveira fez, insisto, não pode ficar por isso mesmo, e aí ele deveria cumprir lá algumas medidas, né, impostas pela justiça, não cumpriu, e aí, né, ele acabou sendo preso novamente. E tem gente que acha o Daniel Silveira um patriota, né, que para muita gente é o seguinte, basta você abraçar a bandeira, né, cantar o hino, chorar, se emocionar, que pronto, a sua carteirinha de patriota tá aqui. E o Daniel Silveira não passa de um entreguista, né, metido aí a ser bravinho contra o STF. É outro ponto, não é porque a pessoa é revoltada, indignada contra o STF que ela é por si só um patriota, não, pelo amor de Deus. Então o Daniel Silveira era deputado federal, né, bateu palma, aplaudiu as entregas do governo Bolsonaro do nosso patrimônio, do nosso tesouro para o estrangeiro. Né? Então não tem nada de patriotismo, né, no comportamento entreguista desses e de vários outros, né, que se auto-intitulam patriotas. Bom, pessoal, falar aqui de um outro assunto. Foi divulgado pelo jornal O Tempo de Minas Gerais que o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais
cobra do governo de Romeu Zema o anúncio e envio para a Assembleia Legislativa de Minas do projeto de lei com a recomposição inflacionária dos servidores do Poder Executivo relativo ao ano de 2022. Segundo o diretor político do sindicato, Geraldo Henrique, há dificuldades no diálogo com o governo Zema sobre o tema, principalmente a marcação de uma reunião com representantes do governo para discutir a recomposição salarial. De acordo, então, com Henrique, a maior parte dos servidores públicos do Executivo Mineiro ficou sem recomposição salarial entre 2013 e 2022, ano em que Zema concedeu a correção pela inflação de 10,06. Aí deu uma confusão na época, teve protesto, teve greve, enfim, mas aí teve mobilizações e manifestações pesadas, inclusive da Polícia Militar. Aí vai dizer que agora que o governador prometeu na campanha que, a partir de 2023, ou seja, neste ano, ele iria todos os anos dar a recomposição salarial para os servidores do Executivo, já que os demais poderes já receberam para amenizar essa situação. O governador disse que iria fazer um governo melhor do que nos 4 anos anteriores, disse então Geraldo Henrique. Agora, procurado pela coluna do site O Tempo, o governo Zema não informou a data para o anúncio do reajuste relativo a 2022, nem o percentual de correção. Em nota, o Palácio Tiradentes disse apenas que mantém diálogo aberto com todas as categorias, mas que está limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ei, ai, ai, hein? Engraçado, na hora de prometer, não só Zema, né? Um monte de gente promete e depois fala, mas tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Em nota enviada ao aparte, o governo afirma que, vejam bem, está no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal e, por isso, só pode dar a recomposição salarial das perdas inflacionárias, ou seja, sem nenhum ganho real. O desejo do governo, diz aqui a nota, é garantir que o servidor continue tendo a recomposição das perdas inflacionárias a cada exercício, como ocorreu em 2022. Mas essa definição depende de equilíbrio financeiro que possibilite o pagamento e será avaliada oportunamente em 2023, diz a nota. Só lembrando que Minas Gerais é o meu estado, eu sou de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Agora, o Romeu Zema, ele foi inclusive reeleito no primeiro turno, né, com uma ampla vantagem sobre o Calil, que na ocasião era o representante do candidato do Lula em Minas Gerais. Calil, que era prefeito de Belo Horizonte, né, relativamente bem avaliado por lá, mas, enfim, perdeu no primeiro turno. E o Zema se beneficiou de alguma forma, e ele é tido por muitos como um bom gestor, mas ele se beneficiou, e isso não é muito divulgado, e o próprio Calil explorou pouco isso na sua campanha, né, de como o Zema foi beneficiado financeiramente no primeiro mandato, né, por conta de algumas decisões que não são frutos da sua postura, né, à frente do Estado, da sua suposta boa gestão. Um primeiro ponto aqui é a suspensão do pagamento da dívida do Estado. Foi uma liminar concedida pelo STF, dada a vários estados, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e vários outros que estavam realmente numa situação muito difícil, muito complicada. Eu não estou dizendo que o Zema deveria recusar essa liminar, não, ela foi realmente importante, o que deu uma folga muito grande aos cofres do Estado e com isso conseguiu colocar o salário dos funcionários públicos em dia, né? O que é realmente muito bom, né? Aqui a gente vivia uma situação de ter que parcelar salário, atrasar, era uma constante e agora está em dia, mas insisto, por conta dessa liminar do STF que beneficiou Romeu Zema, não é fruto da boa gestão. E a dívida, né, que está aí com pagamento suspensa por conta dessa liminar, aumentou bastante nas mãos de Romeu Zema. Segundo ponto que o beneficiou, aquela tragédia de Brumadinho acabou fazendo com que a Vale do Rio Doce tivesse que pagar uma indenização bilionária também ao Estado. E aí o que aconteceu? O Romeu Zema pegou parte desse recurso e, inclusive, foi pago de forma antecipada. E era para ser pago lá na frente, o governo fez um acordo, aceitou receber antes, porém com um desconto muito grande, e aí esse dinheiro entrou nos cofres do Estado, o Romeu Zema pegou parte dele, distribuiu para vários municípios, isso fez inclusive com que vários prefeitos, gratos por conta desse dinheiro extra que chegou, porque o prefeito, quem não quer mais dinheiro, e aí muitos acabaram apoiando o Romeu Zema na reeleição, isso aqui não deixou de ter aí também alguma influência. E o terceiro ponto é o aumento na arrecadação, né, do ICMS por conta da inflação alta durante o governo Bolsonaro. O ICMS ele é cobrado a partir, né, do preço de venda. E aí, com a inflação, né, a arrecadação acabou, né, por tabela aumentando. Então, o Zema, sim, pegou um estado quebrado, isso é verdade. Uma quebradeira que veio se arrastando nos governos do Pimentel, também lá atrás do PSDB.
mas, né, também não é tão verdade assim essa coisa de que o Zema consertou as finanças do Estado. Como eu disse, a dívida aumentou e ele acabou sendo beneficiado por conta de algumas, né, decisões aí do STF, enfim, de inflação que prejudica o povo, mas acaba beneficiando os cofres aí, não só de Minas Gerais, mas também de vários outros estados. Bom, pessoal, então é isso. Deixa aqui embaixo qual que é a sua opinião a respeito lá do que eu falei do Daniel Silveira e também em relação ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então é isso. Quem puder, compartilhe. Bora espalhar esse vídeo para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!